Cada um de nós carrega dentro de si a humanidade inteira. Sabendo disso ou não, este processo acontece com cada ser humano. Sabendo disso ou não, em um nível que ainda não compreendemos, somos nós. Ao mesmo tempo, cada um de nós carrega dentro de si todas as possibilidades que a vida celeste tem para nós, humanidade. Todas as possibilidades que estão abertas para nós como 10ª hierarquia. Sabendo disso ou não, carregamos a divindade dentro de nós. E esse é o desafio da espécie humana. Conviver com duas dimensões tão distintas de si, que é toda a experiência da humanidade vivida em estado de desconhecimento de si como ser eterno. Toda essa memória, toda essa cultura de desconexão do nosso eu divino. Os milhares de anos que vivemos antes do Cristo vir à Terra, vivendo sem a menor percepção de quem verdadeiramente somos, aperfeiçoando os nossos invólucros. E mesmo depois da vinda do Cristo, um caminho muito lento de despertar para a nossa própria identidade. Essa é a grandeza, a beleza e, ao mesmo tempo, o grande desafio da espécie humana. Quando chegamos ao ponto de despertar e recordar quem somos, lidar com toda essa memória que carregamos de todos os caminhos da humanidade e caminhar nessa jornada, construindo misericórdia para consigo mesmo e para com os outros que estão na mesma situação. Esse é o nosso grande desafio, de poder, ao despertar para a memória de quem somos, não permitir com que o nosso eu terreno se aproprie dessa aura de grandeza e de divindade e a transforme sob influência das forças adversas em orgulho, vaidade e inveja. Esse é o nosso máximo desafio para o nível de consciência em que vivemos, que é um estado de despertar para quem somos. É dar o próximo passo, de além de despertar, começar a administrar a nossa vida a partir dessa consciência que desperta, a partir do nosso eu superior. E esse estágio intermediário, quando começamos a despertar e sentimos potência, grandeza, é um estado, é uma época no desenvolvimento da consciência que pede de cada um de nós uma dedicação e um trabalho para que as sementes que despertaram na nossa alma não sejam raptadas, cooptadas pelas aves de rapina, como fala o Cristo na sua parábola do semeador. Quem seria a ave de rapina dentro de nós? As aves de rapina ou qualquer outro símbolo, mesmo que eles existam externamente, eles só existem para nós se dentro de nós
aquele nível de consciência está ativado. A grande ave de rapina dentro de nós é o nosso eu terreno, comumente chamado pela psicologia materialista de ego, que capta toda a nossa capacidade de grandeza, os nossos dons, os nossos atributos, as nossas habilidades, e usa isso para um motivo egoísta, pequeno, egóico. E ao fazermos assim, nos sentimos tão importantes que desprezamos o convite para o banquete. Temos a ilusão de que já somos o banquete, já estamos sentadas nele. Estamos apenas experimentando o uso da nossa egoidade, dos nossos dons divinos. Então, cada um de nós, depois de muito sofrimento por lidar com a realidade deste modo, passamos por um segundo despertar, que é o despertar para que, apesar de já termos contato com os dons que vieram do céu conosco, ainda temos o trabalho de, com esses dons, transformar a massa inerte de todas as memórias que atuamos na Terra, no pensar, no sentir e no querer, desconectados da nossa verdadeira identidade. E aí muitas almas perdem muitas vidas, porque despertam, se encantam, se seduzem pelos seus dons. E se esses dons que essas almas trazem forem dons que naquela cultura são muito valorizados pela consciência mediana, os artistas sofrem muito dessa dificuldade. Esses dons ficam presos numa roda de samsara horizontal, servindo para distrairmos-nos de nós mesmos. E um longo caminho precisa ser vivido até quando um vazio nos visita. E a partir desse vazio, começamos a perceber que toda vez que usamos os nossos dons para ganhar aplausos, apesar dos aplausos, entramos numa tristeza interna. Graças a Deus que entramos numa tristeza interna, porque ela nos leva a esse segundo despertar. Não basta ter dons. E aí vem o segundo despertar. É necessário usar esses dons a serviço da evolução. Quantos milhares de seres chegam à Terra diariamente, despertam para a sua dimensão de dons e gastam a vida usando seus dons como uma cuia onde recolhe moedas parcas de apreciação. E esse estado é tão doloroso que, via de regra, essas almas que caem nesse circuito terminam por buscar compensações viciosas, mais grosseiramente na bebida, mas mais sofisticadamente em lustrar o seu próprio ego e se mostrar como alguém diferenciado e único, que já tem a tola ilusão de que já está em conexão com Deus. A quantidade de almas que caem nessa armadilha é muito grande. É só olharmos em volta as pessoas que estão presas a essa armadilha, mas também é preciso olhar para dentro e ver que parte de mim ainda usa meus dons como uma cuia onde eu recolho centavos de apreciação e jogo fora a apreciação que vem do plano divino
e que traz um contentamento interno que me faz livre da necessidade de ser apreciada pelo outro. Esse segundo despertar só nasce quando tomamos consciência do mau uso da nossa habilidade celeste, da nossa dimensão divina, que se torna disponível para nós atualmente de uma forma muito livre, muito importante, muito significativa. E aí este vazio nos conduz então. Se o tratamos, se olhamos para ele em verdade, ele nos leva então a esta pergunta central na vida contemporânea: a quem vim servir com os meus dons? A quem vim servir com os dons que o universo celestial plantou na minha alma? Ou de outra forma, para que me foram dados esses dons? Para realizar o que na Terra? E quando essa pergunta chega no nosso coração em verdade, aí começa um segundo despertar. Claro que os nossos dons também devem e precisam ser usados como forma de atuar no mundo, de ganhar nossa sobrevivência, porque a Terra está em pleno processo de transformação, de uso de dons como forma de sobrevivência, para que o nosso trabalho possa ser abençoado, que não seja algo que nos separa de Deus. Então, urge na Terra que os nossos dons se transformem na nossa forma de atuar no mundo e retirar a nossa sobrevivência física. Mas se parar só aí, se os nossos dons não se tornarem no caminho através do qual a gente garante a nossa sobrevivência espiritual, eles serão tóxicos para nós. Um pouquinho melhor do que quando usamos inconscientemente os dons para ampliar o nosso ego, inclusive, torná-lo mais robusto, mais potente. No segundo caso, já temos um passo, que é a vontade de colocar nossos dons a serviço do coletivo, fazendo coisas boas. Mas mesmo assim, se olharmos a vida contemporânea, podemos ver entre os buscadores uma quantidade enorme de seres que já deram o segundo passo, que já usam as suas faculdades, os seus dons, as suas qualidades para prestar um bom serviço na Terra, mas que necessariamente não avançam como ser espiritual. Ajudam os outros, mas não se ajudam. Ficam presos a técnicas, ficam presos a rigidez de métodos, muitas vezes considerados espirituais, mas que terminam se tornando puramente técnicas, porque são repetidos sem um processo criativo do espírito. Não é possível atuar espiritualmente sem estar espiritualmente ativo, potente e criativo. Então aqui também tem uma faixa de dor e sofrimento que às vezes é até mais angustiante do que o primeiro movimento do crescimento, porque a alma já está mais desperta e ao mesmo tempo não existe uma cultura contemporânea que nos ajude a perceber que se eu faço uma técnica até tida como espiritual, bonitinha, direitinho, eu posso estar apenas mentalmente repetindo um protocolo, sem permitir com que a seiva da vida atue sobre mim e me torne alguém que recria cada coisa a cada momento. Quando eu estou fixo e rígido, mesmo que eu esteja fazendo algo considerado espiritual, eu posso estar mecânico. Quantas vezes cada um de nós não se viu nessa situação?
horas e horas repetindo mecanismos e a alma fica vazia e triste. Quantas vezes fomos, inclusive, para locais aonde a prática não era mais nem profissional, era espiritual, e saímos vazios, porque aquele ritual, aquela experiência era repetida mecanicamente. Quantas vezes cada um de nós viveu essa experiência? Então é preciso que nos permitamos compreender que não basta eu me apropriar de uma técnica dita espiritual ou mesmo de um ritual dito espiritual. Se eu faço aquilo como uma informação, uma sequência, se eu não recrio a experiência, eu estou presa do mesmo jeito. E com o tempo sentirei um vazio imenso na minha alma. E é este vazio que, se for ouvido e cuidado, nos levará para um terceiro despertar. E nesse terceiro despertar, a pergunta é: como queres me servir? Com os 40 anos de seu aprendizado ou com os milhões de anos da tua existência espiritual? Cada um de nós precisa se colocar diante desse altar do mundo espiritual, esse altar invisível da alma, dizendo o nosso sim. E para isso precisamos abrir mão da segurança do nosso ego que diz: eu sei como fazer, eu aprendi a técnica, eu sou eficiente. E confortavelmente permaneço nesse estreito espaço mecânico, perigoso principalmente se eu tiver fazendo um ofício que pressupõe conexão espiritual, ajuda a outra alma. Se eu for um torneiro mecânico e mecanicamente apertar um parafuso, sentirei tédio, mas não ferirei a minha alma, porque sei que estou lidando mecanicamente com coisas mecânicas. Mas se eu for um cuidador, um curador, um sacerdote, um artista, e começar a repetir mecanicamente o meu ofício, eu estou dando para o mundo invisível um atestado de que eu repito fórmulas, que eu não consegui me colocar inteiro e entregue para ser inspirado, reinspirado, transinspirado, recriando a cada momento aquilo que o mundo espiritual sopra como a necessidade do momento. Partes de nós está presa ainda em cada um desses lugares, em cada um desses despertares, porque carregamos a humanidade inteira dentro de nós. E na humanidade inteira tem grandes grupos presos em cada um desses limiares. E cada um de nós que estamos na busca de um processo de despertar, temos partes em nós que nos colocam em unidade com essas várias camadas. E isto não é nenhum problema, absolutamente. Aí não está o problema, porque se pudermos olhar para isso com simplicidade e naturalidade, além de trabalhar no nosso despertar, nesse terceiro nível, ainda criaremos trilhas para aqueles que vêm atrás. O problema começa quando a gente se permite
esta idolatria de dizer: já estou desperta, não preciso olhar mais nada. O tanto que eu já compreendo já é suficiente. Ou quando alguém me aponta algo mecanizado em mim e eu reajo, não me abro para o trabalho de forfar a terra da minha alma para me libertar daquela mecanicidade. Ou quando o orgulho me toma e diz: não, eu já sei. Eu já sou diferente daquela pessoa que não olha. Eu já olhei, eu já aprendi, eu já fiz o meu trabalho e não percebe que está preso no mecanismo da ilusão, que acredita que se já decorou certinho a fórmula, e se essa fórmula se diz espiritual, estou espiritualizado. Eu só posso me reconhecer espiritualizado nos pequenos aspectos onde eu vivo como espírito. E o espírito está sempre criativo, transformador, aberto, alegre de descobrir os empecilhos, não reativo. Só nos lugares onde ajo assim, eu estou vivendo como espírito na Terra. Então cabe a cada um de nós que sinta o interesse neste trabalho da alma, nesses 3 portais, nesses 3 níveis, de olhar com muita atenção, carinho e cuidado, aonde na minha alma eu ainda estou repetindo o primeiro protocolo, o segundo e o terceiro, no caso de aprisionamento. Também convém a nós olhar, porque isso nos fortalece, e olhar com muita gratidão a todos que cuidaram de nós, aonde eu já me libertei do primeiro protocolo mecanicista, endurecido, aonde eu ainda estou preso nesse protocolo que é sutil, porque a prisão é mental, mas é tão potente quanto o primeiro, aonde eu já me libertei disso e me permito que os anjos me inspirem, que o acaso me conduza e me coloco nas mãos do plano divino para ser usado como instrumento, muitas vezes sem nem saber o próximo passo, confiando de que se minha intenção é sincera e eu estou na minha jornada, o meu espírito, o meu ser divino e o ser divino que acompanha todo aquele que quer caminhar, me conduzirá. Mais do que uma clareza do que fazer, eu preciso buscar uma entrega profunda, confiante e plena, porque daí virá a guiança. Daí poderemos viver a feliz ventura de aprender do nosso próprio ser, do nosso próprio anjo. Cada pedaço da nossa alma, em que podemos trabalhar nessa dinâmica, aí houve uma libertação. O nosso ego passou a ser o que ele precisa ser, não aquele que nos conduz, mas aquele que secretaria a nossa entrega ao plano divino, fazendo os registros necessários para que outros que ainda estão no primeiro despertar possam usar esses recursos que vêm do mundo espiritual como insumo para o seu desenvolvimento. Este é o desafio desta era da consciência. Que possamos conscientemente nos entregarmos a este plano que já sabe que é o nosso eu divino e permitamos este ser nos contar, inclusive a nós próprios, coisas que não sabemos, que
possamos receber do nosso eu divino, que recebe do plano maior gotas do orvalho da vida para guiar a nossa caminhada. Peço a todos que venham a ouvir essas reflexões, que leiam esta parábola do festim e façam este mapa, este mapeamento interno de que partes de mim ainda atua no primeiro nível, no segundo nível e no terceiro nível de despertar. O propósito desse mapeamento não é se sentir constrangido por constatar as partes retardatárias. Isso ainda seria uma leitura do nosso ego velho, enrijecido, carcomido pelos dias. O propósito de um trabalho assim é eu encontrar os meios, encontrar os recursos, poder com a minha verdade receber o sopro do Espírito, me mostrando como cuidar de cada uma dessas partes. E ao fazer isso, dá passos da minha liberdade e deixa trilhas para toda a humanidade que esteja naquele momento ressoando com aquela minha descoberta. Que o manto da luz branca do amor divino nos cubra de paz, entrega, confiança, gratidão e amor. Que assim seja.